Arrou! Neste vídeo eu vou ensinar como que você constrói um chatbot ou até mesmo um agente com inteligência artificial utilizando a Flowise. Também vou fazer aqui uma visão geral da plataforma, te passando dicas importantes para você dar os seus primeiros passos aqui com a ferramenta. Então, bora para a tela do computador. Antes da gente começar a explicar aqui todo o dashboard da Flowise, eu já vou convidar você a se inscrever no canal, dar o seu curtir, porque isso daqui motiva a gente a continuar gerando esse conteúdo rico para vocês aí sem custo nenhum. Então estamos aqui na parte inicial do nosso Flowise e caso você não saiba, eu vou deixar um card aqui em cima aqui no vídeo do YouTube para você poder fazer toda a instalação utilizando o Portainer e todas as ferramentas necessárias para você ter o Flowise rodando certinho aí na sua máquina, na sua VPS. Bora lá então, vou começar da parte de baixo aqui, porque vai fazer mais sentido quando a gente terminar essa aula. Essa parte aqui é para a gente gerar algumas chaves, né, secretas, vamos dizer assim, para você ter mais segurança no seu bot. Então, vem até aqui e crie, dê um nome qualquer. Podemos colocar aqui como nome de bot 1, por exemplo, e vou adicionar essa chave. A princípio, a gente não vai utilizar ela nesse momento, mas lá para frente. Vou continuar aqui, ó, nessa parte de variáveis, a gente não vai se estender nela nesse primeiro momento, não é necessário. Em credenciais já é interessante a gente conversar um pouquinho. Eu tenho aqui a minha memória Redis já instalada, embora eu não vou usar ela nesse primeiro momento, e também tenho aqui, como você pode enxergar, uma credencial da OpenAI. E como que eu fiz isso? Ó, você vem até aqui em adicionar novas credenciais, então existem umas centenas de credenciais aqui, perdão, centenas é muito, né? Dezenas de credenciais, e se você escrever Open, ele já vai encontrar aqui para você a OpenAI, porém você também tem outras aqui, né? Azure, Anthropic e uma série de outras que tem também esse OpenAI aqui, né? Então, clicando nela, você vai ter que colocar um nome e uma secret key aqui, né? E é onde você encontra. Então, eu vou convidar, caso você não conheça, a entrar lá na plataforma.openai.com, criar a sua conta, colocar um saldo aqui na ferramenta, porque ela funciona com dinheiro, com créditos, e vir até aqui essa seção de API Keys para você poder criar essa secret key que está solicitando lá também no Flowise. É bem simples, você clicou aqui, deu um nome qualquer, vamos colocar bot 1 também, só salvar na sequência aqui, ó, criar a chave, e ele vai gerar o código aqui para você poder copiar esse código e colocar esse código aqui. Eu não vou utilizar esse porque eu já tenho outras chaves criadas, tudo bem? Então vou cancelar aqui e por enquanto a gente não vai utilizar aqui essa chave. Voltando aqui, então a gente já tem a nossa OpenAI conectada aqui dentro do Flowise e temos a parte de assistentes. Nós não vamos nos estender nos assistentes e também nas ferramentas que são versões mais avançadas aqui dentro para você construir agentes com habilidades que um chatbot comum não tem. O foco desse vídeo não é explicar sobre esse assunto especificamente, é mais na construção de um chatbot. Então, vindo aqui, ó, nós temos alguns modelos pré-definidos. A gente chama essa seção aqui como Marketplace, onde já tem vários modelos pré-definidos. Embora eu vou apresentar um que eu desenvolvi para vocês aqui e também vou deixar o link para download desse modelo que eu construí no nosso blog. E esse blog vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, mais uma vez aí, dê o seu like, dê o seu curtir, porque eu vou te ajudar aqui a economizar uma grana nesse início que você esteja aprendendo sobre chatbots com inteligência artificial. Eu vou pegar um fluxo que eu já desenvolvi e é esse fluxo que eu vou disponibilizar para você poder estar aí fazendo seus testes e desenvolvendo seus bots a partir desse modelo. Então, como que funciona, né? Eu acho que eu fui muito rápido. Se a gente vir aqui, ó, em Chat Flows
e depois adicionar um novo, você vai começar um bot do zero. O que também é legal porque você pode estar importando um bot para dentro aqui do seu sistema. Então, quando você baixar o arquivo, você vai fazer esse caminho. Você vai vir até a engrenagem aqui para poder fazer o upload do arquivo que eu vou disponibilizar para você, que vai estar salvo aí dentro do seu computador. Ok? Mas como eu já tenho esse arquivo aqui na minha máquina, eu vou buscá-lo ele aqui, porque eu estou ele em modo de produção para testes aqui nas nossas aulas, e vou destrinchar ele com você aqui, o que você precisa para começar com um bot de inteligência artificial aqui, bem interessante, de maneira extremamente fácil. Primeiro, a gente pode observar que nessa seção aqui que eu construí são os documentos, ou seja, são os arquivos que eu vou alimentar o meu bot como base de conhecimento. E aonde eu encontro esses nós aqui, Michel? No caso, PDF e CSV. Existem outros módulos de documento e vocês vão ver comigo aqui, ó. Vem aqui no balãozinho de mais, clicando aqui, ó, descendo aqui para baixo, eu tenho aqui, ó, documentos loaders. Então, dá para fazer diversas coisas interessantes, mas muita coisa interessante mesmo. Por exemplo, você pode conectar uma API para fazer uma leitura de algum dado. Você pode conectar, por exemplo, esse Tiro aqui, Web Scraper, ele vai fazer uma raspagem de algum site que você determinar para ele aqui. É bem interessante. Então você clica, segura e arrasta e ele já vai trazer o módulo para você. E aqui é bem simples, ó. Eu vou colocar ele aqui para esse cantinho aqui e eu vou escolher aqui uma URL. Qual URL seria interessante? Vamos, por exemplo, pegar uma URL lá da Digital Interativo aqui. Então vamos supor que eu quisesse que ele lesse esse conteúdo aqui e transformasse esse conteúdo numa base de conhecimento. Eu poderia estar pegando a URL desse conteúdo aqui do meu blog, por exemplo, colocar essa URL aqui e automaticamente, quando você conectar na nossa seção de documentos aqui, ó, ele já vai entrar como base de conhecimento. Mas calma que tem alguns outros detalhes. Eu não vou usar essa função. Eu vou usar, a princípio aqui, um PDF e também um arquivo CSV. Como que vai ser, Michel? Então, você vem aqui em documentos e você vai encontrar também vários arquivos, ó. O DocX, que seria mais para o Word, vamos dizer assim, né? E também tem Plain Text. Isso aqui é bem legal porque você pode estar colocando algumas informações sem ser em documentos. Então você pode acrescentar as informações aqui de forma escrita, que ele vai também reconhecer como base de conhecimento aí para o seu chatbot. Então você entendeu que todos esses nós que nós estamos usando aqui, eles estão disponíveis aqui também nessa galeria aqui, né, de opções que nós temos aqui com o LangChain. Então nós vamos ter os agentes, cache e várias coisas interessantes. Para que você não fique perdido, eu já deixei pronto isso daqui, mas você fica à vontade em olhar e ver quais as opções que nós temos aqui, porque ela é bem interessante, bem completa essa ferramenta. Então a gente tem aqui a base de documento e nós vamos precisar de fazer a vetorização desse documento. O que é vetorização, Michel? Vetorização nada mais é do que pequenos blocos de texto de cada documento para poder alimentar o nosso chatbot. Ou seja, toda vez que você faz uma pergunta, ele não lê o documento inteiro. Ele vai exatamente na coordenada sobre o assunto específico que você está procurando. Então ele consegue otimizar o atendimento de uma maneira muito mais eficiente do que ele ter que ler, e dependendo da quantidade ou tamanho do seu documento, vai ficar muito extenso e ele nem vai ter tokens suficiente para isso.
Esse complemento aqui de splitter nada mais é para a gente determinar o tamanho desses bloquinhos que a gente vai construir. E eu deixei aqui esse chunk em 500. É um tamanho legal, mas você pode estar modificando e fazendo outros testes aí, caso seja interessante para você. Esse chunk overlap é para você poder determinar mais ou menos aonde você quer parar esse seu bloco de texto. Mas a princípio não vamos nos estender aqui, porque confia em mim, não vai fazer basicamente muita diferença para um chatbot nesse nível de complexidade que eu estou apresentando para você. Então a gente precisa aqui de um motor, né, de vetorização, e eu vou fazer isso de maneira interna usando a memória da minha VPS. Eu poderia estar substituindo esse camarada aqui para algo mais robusto, caso a minha necessidade de desenvolver um chatbot fosse maior ou eu tivesse vários chatbots e a minha memória aqui estivesse comprometida. Então eu poderia estar colocando aqui o Quadrante, o Pinnacle, o Vectara, enfim, existem umas dezenas também aqui de modelos que você pode estar escolhendo para os seus vetores. Então, se a gente vir aqui em Retrievers, você vai encontrar vários... aqui em Vector Store, você vai... Aqui, o nome Vector Store. Você vai encontrar vários modelos, inclusive o próprio MongoDB. Você pode usar o Pinnacle, como eu disse. Tem até mesmo o Postgres como motor vetorial, o Quadrante, que eu acho bem interessante. Você pode estar usando o seu Redis para poder fazer esse tipo de trabalho, Supabase, Vectara, mas assim, Zep, tem bastante coisas aqui para você poder estar escolhendo, inclusive agora o Vector, o Astra, Chroma, bom, né? E o que nós estamos usando, que é o In-Memory. Ele é bem legal para você que está iniciando e não quer investir em um modelo de vetor aí pago como esses que eu apresentei. Além desses motores aqui, você vai precisar de fazer os embeddings, ou seja, esse aqui ele só cria o conteúdo, né? Ele só fragmenta o conteúdo, mas para fragmentar de maneira inteligente, nós precisamos dar um suporte com inteligência artificial. E nesse sentido aqui, eu vou até me aproximar para você poder enxergar melhor. Nós estamos usando a OpenAI. Então lembra da credencial fluxo que eu tinha cadastrado no início da aula? Ela está aqui. Se eu tivesse deixado o bot 1 também, ela também apareceria aqui, o bot 1 que a gente excluiu. Aqui são os modelos e você pode testar. Tem o largo, o pequeno e esse ADA. Eu estou usando o ADA, mas você deve testar com outros modelos para ver o que vai variar aí nas suas respostas em relação a tamanho e enfim, todo o sentido que você está buscando para o seu chatbot. Faça esses testes. Aqui a gente pode colocar, né, um limite, mas eu gosto de deixar esse 4 aqui, que é uma base bem legal, de 4.000 tokens, vamos se dizer assim. E nós temos na sequência aqui a parte do nosso chat, do nosso modelo de linguagem em si. E nós vamos usar o chat da OpenAI, usando lá a minha credencial fluxo. Você pode usar sempre a mesma credencial, caso você queira usar, né? Aqui a gente vai determinar qual modelo de linguagem, e aí você tem o GPT-4, você tem o novo, né? O O1, o 4 WoW Mini, enfim, aí você fica à vontade. Eu vou usar o GPT 3.5 Turbo 16, ele dá algumas mensagens mais longas e é bem criativo nas respostas aqui pra gente poder brincar. Aqui é a temperatura que vocês já estão cabeludos de saber, então quanto mais próximo do 1, mais criativo o seu bot vai ser, e quanto mais próximo de 0, menos criativo e mais alinhado com o que você alimentou aqui na base de conhecimento. Descendo aqui para baixo e aqui em cima eu tenho dois suportes de memória, um de memória cache, que obviamente vai ficar no tempo ali, né, que a pessoa estiver conversando com o bot, e um outro que é um sumário da conversa. Ele vai guardando a conversa dentro desse sumário. Então, por exemplo, se você perguntar
você se apresentar como Michel, depois você perguntar qual o seu nome, ele vai lembrar o seu nome na conversa. Isso é bem legal, né? E aqui, para terminar, nós temos aqui a parte conversacional, que faz, né, o trabalho junto com os motores vetoriais, que vai buscar lá, né, no LangChain as informações dentro do Vector Store, unir com a inteligência do chat GPT e trazer para você uma resposta. Então você precisa de um chain aqui, uma cadeia conversacional para poder funcionar. Mas fique tranquilo que tudo isso daqui vai estar disponibilizado para você poder fazer o download. Aqui é bem interessante, ó, deixa eu mostrar para vocês que tem informações aqui. Isso aqui é bem legal, ó. Nós temos basicamente 2 prompts aqui para te ajudar com o chat history, né, que é a memória que a gente está usando, e também com o contexto que o chatbot está respondendo. Se a gente clicar aqui nesses sinalzinho para expandir, nós podemos alterar, e no caso eu coloquei aqui, ó, você se chama Dory, uma assistente virtual na loja Digital Car. Então você pode dar um nome, pode especificar em qual estabelecimento o seu chat está trabalhando, você pode mostrar que a loja está em um determinado domínio. Então você pode usar esse espaço aqui para dar alguns prompts e deixar o seu chatbot mais alinhado com aquilo que você precisa. Então estou falando para ela utilizar aqui os documentos em anexos que a gente colocou lá em planilha e o Word. Eu vou mostrar esses documentos para vocês, que tem alguns macetes lá bem interessante. Você pode estar utilizando esses documentos em anexos para trazer as respostas que a gente precisa. Então, se a gente voltar aqui na parte de base, da parte de baixo de contexto, basicamente a mesma coisa. Eu faço um reforço explicando que ela se chama Dory, e caso a pergunta não esteja dentro do banco de dados lá do documento, para ela falar: desculpe, não tem essa informação em meu sistema. Mas isso daqui e essas ressalvas que você pode vir colocar aqui dentro desse modelo que eu desenvolvi para você, pode ser modificado e alterado de acordo com o seu cenário. Então faça realmente bastante teste aí, brinque bastante. Eu vou fechar aqui porque já está pronto. Eu já andei fazendo alguns testes. Quando você, né, subir aqui os seus nós, anexar os seus documentos e colocar todas as suas credenciais e deixar aqui mais ou menos nesse padrão que eu deixei para você, você vai precisar salvar o seu bot. É sempre importante você ir salvando. Se você não tiver dado um nome, ele vai pedir um nome para você colocar aqui, se for a primeira vez, e vai aparecer aqui, ó, esse balãozinho verde que é do data. Quando você clica nele, é aqui que a gente faz o upload das informações, tá vendo? É aqui que ele vai puxar todo o sistema que a gente desenvolveu lá atrás para poder desenvolver aqueles bloquinhos lá dos vetores. Lembrando que nós estamos usando aqui a memória interna, não está usando nenhum outro tipo de banco vetorial para poder fazer isso. Estando tudo configurado, você vai apertar Upsert e ele vai te dar essa mensagem verdinha aqui e vai fragmentar, vamos dizer assim, né, o seu texto. Ó. E no meu caso aqui, ele criou 25 documentos. Então, se eu perguntar algo relacionado ao endereço da loja, ele vai puxar apenas esse bloquinho aqui para nós, entendeu? Ele vai puxar esse bloco aqui, ó, para passar o endereço da loja e assim por diante. Então ele vai vindo aqui, né, fragmentando todo o conteúdo que eu desenvolvi aqui para a loja de carro. E como que eu desenvolvi esse conteúdo? Isso aqui é uma parte bem importante. Eu vou abrir aqui meus documentos. Esse daqui é os documentos. No caso eu usei o Google com o Doc para poder construir aqui no Word, vamos dizer assim, né, esse documento, para depois exportar ele no formato em PDF, mas eu poderia estar usando ele também aqui nesse formato de documento ou até mesmo de TXT. Lá dentro dos downloads de documento a gente consegue estar subindo em diversos formatos como foi apresentado. O legal é você manter uma coerência, um padrão de informação. Então, por exemplo, todo o título eu coloquei 2 tracinhos de iguais e depois a sequência das informações. Tá vendo que tem um padrão? Na história da loja, eu também aqui mapeei da mesma forma. Na história do dono, se alguém perguntar quem é o dono da loja de carros exemplar, ele vai saber responder qual que é a missão, a visão e os valores da minha loja. Ele vai saber responder quais os tipos de serviços eu estou prestando.
O importante é você manter uma formatação coerente do início ao fim. E nós temos aqui a questão de horário, redes sociais e o principal que eu acho é dúvidas frequentes. É bem legal, se surgir uma pergunta, por exemplo, quais são os documentos necessários para solicitar o financiamento? Eu mapeei uma resposta. Quais o valor de entrada para financiar um veículo? Eu mapeei também uma resposta. Então, todas as perguntas, né, o FAQ que você tem normalmente dentro do seu site, você pode estar mapeando aqui e conforme for surgindo novas questões aí dentro do seu fluxo, você vai acrescentando no documento. Eu também coloquei aqui uma tabelinha, porque é bem legal. Então assim, na primeira linha a gente colocou marca, modelo, preço, ano, quilometragem. E também deixei aqui, né, alguns exemplos de carros fictícios para ele poder se basear no histórico que ele tem do estoque dele. Então é esses dois documentos que está alimentando nossa base de conhecimento. Voltando lá para o nosso Flowise, você entendeu então o quanto é simples você anexar o seu documento aqui. Feito isso, fez o upsert das suas informações, o seu chat já vai funcionar. E eu já tenho aqui uma série de perguntas que eu andei fazendo aqui pro chatbot, inclusive testando a memória nesse último passo que eu criei. Eu falei, olá, meu nome é Michel. Ele disse, olá Michel, como posso ajudar hoje? Aí ele, qual o meu nome? Eu perguntei para ele. Aí ele respondeu, o seu nome é Michel, como você mencionou anteriormente. Então a memória dele está funcionando. E se a gente perguntar, por exemplo, aqui, ó, se ele tem Fiat Strada no estoque. Aí sim, ele trouxe o modelo do carro exatamente. Então isso aqui é legal porque se não estiver correto a informação, ele não vai passar também uma informação errada para o seu cliente. Então você pode modificar aqui e alterar, por exemplo, alguns nomes parecidos ou colocar no prompt dele para ele fazer uma assimilação com o tipo de nome para corrigir possíveis erros de português. Aí ele vai trazer uma resposta mais assertiva para você e também você pode estar modificando aqui, né, o ChatGPT 3.turbo para ver se em outro modelo de linguagem ele corrija com mais facilidade aqui os modelos dos carros. Mas no contexto geral ele sempre funciona muito bem. Então, por exemplo, se eu perguntar se tem Versa, ele vai saber responder certinho aqui e assim por diante. E se eu perguntar alguma coisa específica, por exemplo, tem carro do ano 2018, ele também vai responder. Isso aqui é só para você entender que ele vai buscar lá o contexto dentro da nossa tabela e vai trazer a resposta para a gente aqui. Joia? Então tá tranquilo, né? Se eu pegar aqui também, ó, qualquer tipo de pergunta, posso fazer uma simulação de financiamento, eu não preciso nem colocar a pergunta inteira. Se eu copiar, por exemplo, uma parte da pergunta numa linguagem natural aqui, sem colocar ponto, sem nada, ele vai entender o contexto e vai buscar lá dentro do banco vetorial e vai nos passar a resposta. Sim, e vai dar toda a resposta aqui. Se você quiser uma resposta mais curta, você vai modificando os parâmetros aqui até encontrar a temperatura e o tamanho ideal que você deseja para o seu chatbot. Então vocês perceberam aqui o quanto é simples, né, construir esse chatbot. Então mais uma vez, dê o seu like, se inscreva no canal para a gente continuar, porque eu não terminei ainda. Eu já comentei sobre essa ferramenta em um vídeo passado, porém eu vou reforçar ela aqui. Muitas pessoas usam o Langflow. Eu gosto de usar o próprio LangChain, que é gratuito e não vai consumir recursos extra dentro da minha VPS. Então lá dentro da VPS, na aula que eu faço a instalação aqui do Flowise, eu explico como você coloca, como que você acrescenta esses parâmetros para poder acessar essas informações que eu vou apresentar agora. Então eu vou abrir aqui o LangChain, você vai entrar lá no langchain.com, vai criar uma conta e vai fazer o login. Aí você vai ser direcionado para o Smith LangChain, que no caso aqui, né, é smith.langchain.com, e ele vai cair aqui no Langsmith. O que é isso daqui? É basicamente a mesma coisa que o Langflow faz. Então eu criei um projeto que dei o nome para ele de
digital interativo, poderia estar criando outro projeto, mas eu vou entrar nesse aqui especificamente. E dentro desse projeto, eu tenho todas as consultas que eu fizer lá com o meu bot, seja pela própria Flowise ou em qualquer outra aplicação, ele vai salvar as informações aqui, me dando o tempo de latência para cada resposta, me passando, né, os custos dessa conversa em si. Então, se a gente clica aqui sobre a conversa, nós temos, né, todo o histórico que eu estou usando lá com o meu chat, todo o caminho que ele percorreu para me gerar uma resposta. Então você consegue ter um controle melhor aqui, mais assertivo do seu bot, a quantidade de tokens que ele está usando, qual foi o custo aqui, ó, quando eu digo que é frações de centavos, usando esse 3.5 Turbo, ele gastou 527 milissegundos para poder consumir esses tokens, o que é menos de um segundo, né? Metade de um segundo, e deu muito menos de um centavo. Então aqui você consegue ver o quanto é barato esse tipo de requisição. Ao contrário, por exemplo, se você fizer uma requisição de áudio, de voz, né? Aí ele vai consumir um pouco mais aqui dos seus créditos, mas é legal para você poder acompanhar também esses resultados se você estiver usando uma linguagem como o 4.0 e assim por diante. Bom, então se você quiser aprender sobre o Langsmith com mais detalhes, como colocar essas variáveis lá dentro da sua stack, tem na aula de instalação do próprio Flowise, onde eu explico esse detalhe para você, e eu vou deixar o link no card, e eu também vou disponibilizar esse fluxo aqui para você poder usar ele como base aí no seu chatbot inteligente. Também vou deixar disponível para você aqui o meu modelo que eu uso para mapear os meus documentos, caso você queira se organizar dessa mesma forma e ser mais assertivo nas suas respostas. A planilha eu acho desnecessário, porque você vai poder construir a planilha aí de acordo com o que você achar interessante. Lembrando que o bot ele vai trazer as informações aqui com uma precisão muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo.